No vídeo de hoje eu vou te ensinar como emular o console da Sony, o PlayStation 2, no teu sistema operacional Linux. Então aproveita a vinheta, deixe seu like e bora pro vídeo. Fala gurizada, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal da Liga Informática. Eu sou o Luiz Baum e hoje eu vou te ensinar como emular simplesmente o melhor console que já tivemos, na minha opinião, o famoso Play 2, no sistema operacional Linux. Mas antes, eu peço para te deixar teu like, isso me ajuda e faz com que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e leve esse conhecimento para mais pessoas. Eu peço também que te inscreva no canal, é de graça, e ative o sininho para o YouTube te notificar quando eu sair vídeo novo. Assim tu não perde nenhum vídeo do canal e enriquece teu conhecimento. Fechou? Depois do vídeo que eu fiz de como emular o Play 2 no Windows, eu trouxe para vocês como emular isso no Linux. E aqui no Linux é um pouco mais simples de emular, beleza? Então, a primeira coisa, a gente precisa entrar no terminal e a gente vai atualizar a lista de pacote com o comando sudo apt update. E depois de atualizar a lista de pacote, vamos usar o comando sudo apt install pcsx2. E se caso pedir para confirmar, aperte Y e dê Enter. E então ele vai instalar o software. E depois de instalado, você já consegue ver ele no menu do Linux. E é só dar um clique para executar o software. E clicando para abrir o software, ele vai pedir umas configurações padrão. Aí a gente pode deixar nas configurações padrão mesmo, mas ele tem outras configurações para fazer. Mas eu já deixo na padrão, que ele vai funcionar direitinho. Aí eu vou dar um Next, e aqui ele mostra um resumo das configurações, que dá para mudar parâmetro ali, mas eu não mexo, eu deixo ele do jeito que tá, e eu dou um próximo. E aqui é o seguinte, aqui para de fato tu jogar algum jogo emulado, vai precisar de duas coisas. Vai precisar da ISO do jogo, né, baixado, um jogo do Play 2, e tu vai precisar da BIOS do PS2, né, a BIOS do Play 2, o sistema operacional dele. Eu tenho aqui duas ISO de jogo, né, o God of War e o Midnight Club, e eu tenho um memory card, que depois eu vou mostrar para vocês como é que funciona, e eu tenho a BIOS do Play 2. A BIOS eu vou deixar na descrição para você efetuar o download. Os jogos, infelizmente, eu não tenho como deixar, mas é fácil encontrar na internet para baixar. Esse arquivinho aqui da BIOS, eu vou extrair ele. Então eu clico com o lado direito do mouse e venho em extrair. Ele vai criar uma pasta com o nome do arquivo, com vários arquivos dentro. Eu tenho as três BIOS que existem para o PS2, que é a da Europa, o do Japão e os dos Estados Unidos, beleza? Então eu vou voltar aqui, e aí o que acontece? Aqui no software, ó, tá vendo? Aqui no software tem um caminho padrão, né? Uma pasta padrão onde fica as BIOS no software, que o software reconhece, mas tu pode desmarcar essa opção aqui e vir aqui apontar aonde está a pasta, onde estão os arquivos da BIOS. Eu não gosto de fazer isso, eu gosto de pegar e mandar os arquivos tudo para essa pasta. Então eu uso o padrão do software. O que eu faço? Eu copio o caminho aqui, ó, vou copiar o caminho e eu vou usar padrão mesmo, tá? Vou deixar padrão. O que eu faço? Eu vou vir aqui na pasta aqui onde está os arquivos e eu vou vir aqui em abrir o terminal. E então ele vai abrir o terminal na raiz daquela pasta. Então eu já tenho o caminho aqui, tá? O caminho especificado da pasta, certo? E então eu dou o comando sudo cp asterisco, que é pegar todo o arquivo todos os arquivos da pasta e passar por diretório e aquele caminho padrão ali onde está as BIOS. Daí se eu der um Enter, eu boto a minha senha root, e então ele vai copiar todos os arquivos da pasta diretamente para aquela pasta da BIOS do padrão do software. Se eu minimizar o terminal aqui e vir aqui no software e atualizar as listas, tu vai ver que ele já apareceu aqui todos os arquivos de BIOS. Eu geralmente uso os Estados Unidos e eu dou um Finish. Então aí ele termina de configurar o emulador. Então para mim poder abrir um jogo, o que eu faço? Eu vou vir em System, aí eu vou em Boot ISO e aqui eu vou direcionar aonde está a ISO que eu quero executar. Então eu fui até a pasta onde estão os jogos e eu venho executar aqui. Vou executar o Midnight Club, beleza? Então eu vou dar um Open e então ele vai executar aí com o mesmo barulho do Play 2, né? Bem igualzinho. E na primeira inicialização ele pede para ti fazer uma configuração básica de fuso horário e de idioma, certo? O controle eu já fiz um vídeo aqui jogando Nintendo com o controle de Play 4, com o emulador do Windows. Eu tenho um controle de Play 4, eu conecto o cabo normal dele, como se fosse carregar, e boto no USB do computador e funciona. Mas qualquer controle USB tu vai conseguir usar também, certo? Então eu vou dar um Enter aqui
e aí vai pedir a configuração ali. Aí pede o idioma, aí tu bota o idioma que tu quer aí, português, inglês. Pede o fuso horário, eu não achei o fuso horário, né, o horário de Brasília. Aí eu botei qualquer horário mesmo, e aí dá um Enter ali e configurei. Aí até informa que essas definições podem ser alteradas mais tarde. Então eu confirmo, e aí ele vai dar como se fosse, pegou o jogo ali, e vai iniciar o jogo. Aqui ele checa o memory card e pede para te formatar o memory card. A primeira vez quando ele starta o jogo, ele cria 2 memory cards, o de slot 1 e o slot 2, pede para te formatar como se estivesse comprando realmente o memory card e conecta no teu play pela primeira vez, ele pede para formatar esse memory card. E aqui é só eu clicar em formatar e ele já formata e reconhece o memory card. Daí aqui eu posso criar um perfil para mim no jogo. Quanto ao controle, no Linux ele já reconhece e já mapeia automaticamente. No Windows eu preciso mapear ele. Se no caso o teu emulador não reconhecer o controle, eu vou fechar aqui o jogo. Eu venho em configurações, controle e configuração de plugin. Aí aqui embaixo aqui eu tenho o slot 1 e o slot 2 do controle. Ele já reconheceu, pode ver que ele já reconheceu. Mas caso ele não reconhecer, tu vem aqui em Gamepad Configuration, né? Configuração do controle. E aqui, só selecionar aqui, no caso só tem um controle conectado no USB, mas se tivesse mais controle para te conectar no slot 2 também, tu pode vir aqui e selecionar outros controles que tiver. Só tem um, que é o do Play 4, é só dar um OK e já está configurado, certo? Vou deixar o controle aqui. Quanto ao memory card, o memory card eu vou vir aqui em configurações e memory card. O que acontece? Eu tenho 2 memory card aqui, quando tu inicia o emulador pela primeira vez, ele cria 2 memory card, certo? Aqui no caso ele tem um no slot 1 e um no slot 2 conectado. Se eu clicar aqui no slot 1 e venho aqui em injetar, ele tira o memory card do slot 1. E aí eu posso, se eu quiser, eu posso criar um. Eu venho aqui em Create e vou criar. Aí eu posso criar um memory card de 8 MB, que era o padrão que tinha na época, o de 16 MB, que era mais difícil de encontrar, e acima de 16, que é o 32 MB, 64 MB, esse aí eu não me lembro, não me recordo de existir, certo? Mas eu acho que não existia. Eu criei um de 32 MB para salvar os meus saves. Se tu quiser, tu pode criar aqui. Eu tenho ele ali, nos arquivos ali que eu te mostrei. Eu tenho aqui, ó. Eu criei aqui ele de o My Memory Card, que já tem os meus saves, certo? E da mesma forma da BIOS, eu posso adicionar esse arquivo lá na pasta padrão dos memory card. No caso aqui no meu, eu clico com o lado direito do mouse, abro o terminal ali na raiz. Aí no terminal eu vou dar o comando sudo cp para copiar o arquivo My Memory Card para a pasta padrão do memory card do PCSX. Aí eu vou dar um Enter, botar minha senha root e copiou o arquivo de memory card para lá. Ele já reconheceu o meu memory card, My Memory Card. Então eu posso inserir ele no slot 1. Então para mim inserir ele, eu clico em cima dele, Insert, e aí eu escolho qual slot que eu quero conectar, o 1 ou 2. Eu conecto no 1, dou um OK, e assim meu memory card já está conectado ali com todos os meus saves. Então esse arquivo é bem legal, tu pode manter num pendrive, jogar os jogos ali, os saves, e se por um acaso tu quiser jogar em outro emulador, em outro computador, ou no caso for formatar o teu computador, tu pode salvar esse arquivo com todos os teus saves, e quando tu for jogar o jogo de novo, ele vai estar salvos ali todos os status dos teus jogos, beleza? Então esse foi o vídeo, espero que tenha gostado. Compartilhe esse conhecimento, para dúvidas e sugestões de vídeo, deixa no campo dos comentários. Valeu, tamo junto e até breve!